Jesus é tão amável com os pecadores. É o Deus que busca o rejeitado. E hoje eu posso entrar diante de Deus. É porque provamos o poder que nos salvou que vamos andar salvos. A Bíblia diz: deleita-te no Senhor, Ele satisfará o desejo do teu coração. Aleluia! Glória a Deus! Ele queria sentir essa experiência. Parece uma vaidade, mas ele creu. O Senhor disse: vem, e ele foi. Então, o justo viverá da fé. E é por isso que Jesus disse que, se tu podes crer, tudo é possível ao que crê. Aleluia! Você pode dar glória a Deus essa noite? Porque essa é a vida que Deus tem para nós. Uma vida comum, mas de modo incomum. Não tinha nenhum enfermo ali para Pedro curar enquanto andava sobre as águas. Não tinha ninguém demoniado para ele expulsar o demônio enquanto andava sobre as águas. Ninguém, a multidão não viu. Por que ele andou sobre as águas? Porque ele creu, ele desejou. Deus não poda você na sua fé. Glória a Deus. Deus não poda você na sua fé. Tem gente que diz: olha, você não está recebendo, eu já sei o que é. Deus não quer te dar isso. Você tem que entender que tem que ter um propósito acima de tudo. Sabe que propósito tinha Jesus começar os seus sinais, e é sinais e não apenas milagre, transformando água em vinho no casamento? O vinho deles acabou. Chega Maria e diz: olha, o vinho deles acabou. Ele poderia dizer: não tem problema, eles bebam água, porque afinal já beberam bastante. Porque se alguns ali tinham ido só para beber vinho, então tinha que parar de beber mesmo. Se não foram pelos noivos, que propósito tinha? Na verdade, esse é um milagre luxuoso. Acabou o vinho, e alguém diz: não tem mais vinho. Ele diz: não é chegada a minha hora, mas tudo bem, encham aquelas metratas de água e depois levem ao mestre-sala. E transformou a água em vinho. E como Ele sempre nos supre acima das nossas necessidades, Ele tinha ali 6 metratas, cabiam em média de 100 litros. O povo já havia bebido bastante, e agora tinha mais 600 litros de vinho, da melhor qualidade. Glória a Deus! Para que isso? Que desperdício! É porque alguém creu. Tem alguém que crê aqui no Senhor Jesus? Eu quero saber se tem alguém que acredita aqui que algo na sua vida não está bem, mas o Senhor é com você, o Senhor te ama. Há algo que não está certo, mas o Senhor é o teu Deus, é aquele que te ama, que entregou sua vida na cruz por você. Então creia e receba, e não deixe ninguém dizer o contrário. Aleluia! Muitos ficam espiritualizando demais a coisa, mas Ele é Deus, Ele é bom. Ele nos ama e Ele ama nos abençoar. Glória a Deus. Aquela multidão queria apenas comer daquele pão simples. E aí Ele começa essa conversa com eles, mas Ele diz assim: olha, não foi Moisés que deu o pão do céu para vocês. O verdadeiro pão do céu é aquele que o meu Pai dá. E aí Ele começa a revelar para eles que o que Ele queria era a intimidade, não era apenas a familiaridade. Amém? Verso 33, Ele diz: porque o pão de Deus é o que desce do céu e dá vida ao mundo. Então lhe disseram: Senhor, dá-nos sempre esse pão. E declarou-lhe Jesus: eu sou o pão da vida. O que vem a mim jamais terá fome, o que crê em mim jamais terá sede. Porém, eu já vos disse que
embora me tenhais visto, não credes. Seguindo a leitura diz: todo aquele que o Pai me dá, esse virá a mim, e de modo nenhum o lançarei fora. Porque eu desci do céu, não para fazer a minha vontade, não para fazer a minha própria vontade, mas para fazer a vontade daquele que me enviou. E a vontade daquele que me enviou é esta. Qual é a vontade dele? Que nenhum eu perca de todos os que me deu. Pelo contrário, eu o ressuscitarei no último dia. De fato, a vontade de meu Pai é que todo homem que vir o Filho do Homem e nele crer, tenha a vida eterna, e eu o ressuscitarei no último dia. Glória a Deus. Ele disse para aquela multidão: eu já disse para vocês, porque embora vocês me tenham visto, não creram. Mas qual é a vontade de Deus, o Pai? Vocês querem saber qual é a vontade de Deus? E ele então vai dizer: a vontade de Deus é que ele não perca nenhum. E ele diz que aquele que vier a mim, de modo nenhum lançarei fora. Ele diz: na verdade, de fato, a vontade de Deus é que todo homem, diga glória a Deus, que vir o Filho do Homem, que vir, não é essa palavra, não é que vim ao Filho do Homem, não, é que vir, de ver, diga glória a Deus, de contemplar a sua glória, a sua bondade, a sua divindade, que Ele é Deus em pessoa. Porque Jesus é o Deus encarnado. Ele só conhecia um Deus que estava nos céus, que não podia se aproximar. Quando Moisés pede para ver a glória de Deus, Moisés, você não pode me ver. Porque essa é a verdade. Se você ver minha glória, você vai virar cinza, vai morrer. Ninguém podia se aproximar de Deus. O Senhor mandou construir a arca como um símbolo, como um sinal do trono de Deus. E Davi, pelo costume dos filisteus, pegou um carro de boi, carregou a arca do Senhor, lá o carro começa a tombar, e o jovem usar na tentativa e na boa intenção de segurar a arca para não cair e quebrar. Quando ele toca na arca para segurá-la, virou pó. Foi fulminado naquela hora por causa da glória. Um Deus que é totalmente santo. Agora ele se mostra, não deixou de ser santo, ele continua sendo santo. Porque se não fosse santo não serviria para nós, porque nós somos pecadores. Mas ele satisfez a própria justiça e a santidade dele, que requer que o pecado seja punido. E aí ele pune no seu Filho. Ele vem e ele habita entre os homens. E é chamado de amigo dos pecadores. Quem recebia os milagres de Jesus? Os pecadores, as prostitutas, os cobradores de impostos, que roubavam do povo, que extorquiam o povo. Eram estes que estavam do lado de Jesus e que recebiam os seus milagres. Esse é o Deus que Jesus veio mostrar ao mundo. O Deus que é santo, 3 vezes santo, mas que ama o pecador. Que veio para mudar a história, que veio fazer na vida do homem aquilo que o homem não pode fazer, que é mudar a sua história, libertá-lo dos seus vícios, das suas prisões, dos seus temores, libertá-lo de suas cadeias e correntes, libertá-lo de maldições, da ruína, da miséria, libertá-lo de todas as cadeias. Jesus não veio para exercer autoridade sobre os homens, mas para exercer autoridade sobre tudo aquilo que destrói os homens. Aqueles que andaram com Jesus receberam milagres, tiveram suas vidas transformadas, tiveram a sua história mudada, porque Ele é aquele que muda a história e histórico de vida. É o Deus encarnado e é esse Deus que Ele veio revelar. Um Deus que se relaciona com a sua criação. Um Deus que ama a sua criação. Glória a Deus. É este Deus que eu quero poder revelar a você pelo Espírito do Senhor. Porque ver a
a santidade de Deus nos afasta dele, porque quando vemos a santidade de Deus, nós nos conscientizamos do pecado e também do juízo. Mas ele quer que tenhamos a consciência do seu amor demonstrado na cruz do Calvário. Romanos 5,8 diz: Deus prova o seu próprio amor para conosco pelo fato de ter Cristo morrido por nós, sendo nós pessoas maravilhosas que somos. É assim? Sendo nós santos, 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 os filhos mais obedientes que os céus poderiam desejar. Ele prova o seu amor para conosco pelo fato de ter Cristo morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. Jesus não morreu por você na cruz pensando que depois que você aceitá-lo, você nunca mais vai pecar. Não, porque você não pode. Porque se o pecador parar de pecar, ele não é pecador. E se ele não é pecador, não precisa de Jesus. É por isso que ele veio. Glória a Deus. Porque ainda que o tenhamos nas nossas vidas, nós ainda estamos deste lado da salvação, presos nestes corpos. E às vezes quando percebemos, já pecamos. Porque os padrões de Deus são muito mais elevados que os nossos. Alguém diz: mas eu não tenho um coração tão ruim assim. Não sou violento. Bem, mas se você odeia alguém, você já é um homicida pelos padrões de Deus. Se você nunca se deitou com uma outra mulher que não é a sua, mas se desejou a mulher alheia, você já adulterou no coração. Tem o mesmo peso de quem deita. Quem poderia viver nesses padrões? Ninguém. Agora, o que Cristo fez é a coisa mais maravilhosa, não existe amor mais perfeito. Porque o que Ele fez na cruz trouxe redenção eterna, perdoou todos os nossos pecados, diga todos, 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 passados, presentes e futuros. Todos os pecados, passados, presentes e futuros, Ele perdoou. E Ele nos deu vida eterna. Era isso que Ele estava dizendo para aqueles homens. Trabalhem não pela comida que perece, mas para aquela que subsiste para a vida eterna. Porque eu é que sou o pão vivo que desceu do céu. Depois Ele vai dizer: quem come da minha carne e bebe do meu sangue, tem vida em si mesmo, tem a vida eterna. Porque quem não come da minha carne e não bebe do meu sangue, não tem vida. O que Ele estava dizendo? Que você não pode alcançar Deus sem Ele, Jesus. Porque Ele é Deus encarnado, um Deus que é santo, e que perdoou os pecados do pecador com base no seu juízo sobre o corpo do Senhor Jesus. Assim Ele se aproxima de você e de mim, que somos pecadores, e nos abençoa, e nos dá uma vida onde nós experimentamos as maravilhas do Senhor. Glória a Deus. Quando alguém vê só a santidade de Deus, se afasta. Deus é inteligente, eu sempre falo isso, Deus planta um crente em cada casa, porque a Bíblia diz: crê no Senhor Jesus, será salvo tu e a tua casa. Mas tem muitos crentes que são plantados numa casa, e aí eles pensam que são melhores do que os outros que não são crentes dentro da casa. É santo demais. As pessoas criticam, brincam, zombam. Isso é natural. A gente não pode esperar outra coisa. A família, os pais, os amigos, os vizinhos, os irmãos de sangue, eles criticam mesmo, porque eles não entendem o que Deus fez na sua vida. Amém? Mas às vezes esse crente que é uma porta de Deus, ele fecha a porta, porque ele se fecha no mundo de santidade. Fica zombando de mim. Uma hora dessa o Senhor manda um raio na tua cabeça, tu fica mudo, infeliz. Ai daquele que toca no ungido do Senhor. Esse tipo de crente não tem ideia de quem é Jesus.
Porque ele não sabe quem é ele mesmo. Porque ele é uma expressão da vida de Deus. E Deus é amor. Por isso ele diz que o pão vivo que desceu do céu dá vida ao mundo. Diga vida ao mundo. É uma expressão de vida que nós vivemos no sobrenatural, no natural, no dia a dia, no comum. Deixe que as pessoas falem, deixe que elas critiquem, mas deixe que eles vejam Jesus através de você. Nenhum pecador fugia de Jesus. Todos os pecadores fugiam de Deus, Elohim. Quando tinham a visão de Elohim, eles fugiam. Mas todos aqueles que viam Jesus, corriam para Ele. Por quê? Por causa do seu amor. Ele não criticava, Ele não condenava, Ele não os tratava com desprezo e Ele não fingia que não via os seus pecados. Ele os via, Ele sabia. Mas Ele os amava e Ele veio para perdoar os pecados. Glória a Deus. Jesus teve um encontro com Pedro que a Bíblia não registra como foi. Pedro teve uma visão do Senhor quando, naquela primeira pescaria, ele disse: afasta-te de mim porque eu sou um pecador. Na noite em que Jesus foi traído, ele disse: olha, o pastor vai ser entregue aos pecadores, as ovelhas ficarão dispersas, ali é necessário que eu seja entregue para que se cumpra. Pedro disse: Senhor, ainda que o Senhor vá preso, eu vou contigo. E Pedro faz um discurso de amor e paixão pelo Senhor, que não deixaria, que não abandonaria, que ainda que fosse para morrer, ele morreria. Ele diz: Pedro, por favor, o diabo pediu para peneirar vocês como o trigo é peneirado, e eu estou orando por você para que quando você se converter, você fortaleça os seus irmãos. Pedro ficou chateado com Jesus. Lá ele foi preso, Pedro correu, os outros correram. Pedro até cortou a orelha de Malco, porque ele queria mostrar que ele era valente para o Senhor, cheio de justiça própria. Mas aí ele corre depois, Jesus é levado, ele vê Jesus sendo esbofeteado, espancado, sofrendo ali humilhações. E 3 vezes, de fato, ele nega Jesus, nega que o conhece. A Bíblia diz que ele praguejava, ou seja, Pedro amaldiçoou Jesus quando ele o negava. Não era só, não, eu não conheço. Ele diz, eu não conheço. Mas ele praguejava, amaldiçoava a Jesus. Quando Jesus olhou para Pedro e o galo cantou, Pedro saiu dali chorando, arrebentado. Quem pecou contra Jesus e nunca mais seria o mesmo? Pedro. Quem fez uma das coisas mais terríveis e nunca mais seria o mesmo? Pedro. Judas se encheu de remorso, se encheu de justiça própria e não aceitou que Jesus morresse no lugar dele. Ele disse: toma esse dinheiro maldito porque eu traí sangue inocente, e foi se matar. Pedro chorou, Pedro ficou arrebentado, mas ele permitiu que Jesus morresse no seu lugar, porque esse é o propósito. O orgulho do pecador é que o coloca em uma situação mais distante de Deus. Pedro é pecador e pecou feio, mas ele permitiu que Jesus morresse no seu lugar. Judas não. Judas queria sentir dor, queria sentir que ele estava se punindo. Isso é justiça própria, morreu e se perdeu. Mas a Bíblia diz que quando Jesus ressuscita, as mulheres vão lá no túmulo e os anjos estão lá sentados e dizem assim: por que vocês procuram o vivente entre os mortos? Ele não está aqui, como ele disse, ele ressuscitou. Vão e digam aos vossos irmãos que ele irá diante de vós. E para Pedro, ele foi atrás de Pedro, porque em 1 Coríntios 15 a Bíblia diz que Jesus apareceu para Pedro, depois aos 11 e depois para mais de 500. Ele apareceu para Pedro e ninguém sabe dizer como foi. Mas eu posso dizer que quando ele se encontra com o Senhor, Jesus vai para restaurá-lo. Jesus mostra o seu amor, porque Pedro pecou e ele estava arrebentado.
Pedro agora tem uma outra visão a respeito de Jesus. No cenário de pescaria, eles estavam quebrados, Pedro ainda estava arrebentado, ainda batia forte no seu coração aquela angústia. E Pedro então disse, quer saber, eu vou pescar hoje porque eu não aguento mais. E os outros discípulos disseram, eu também vou. O outro disse, eu também vou. E 7 foram com ele. E pescaram a noite toda e não pegaram nada. Eles estavam perto de uma praia e de repente começa a clarear e há algo ali na praia, tem um fogo, tem alguém ao lado do fogo e uma voz ecoa dizendo, ei, vocês pegaram alguma coisa? Alguém diz, não pegamos nada, a noite toda. Ele diz, olha, lance a rede do lado direito e vocês vão pegar. E eles ficaram assim, jogaram a rede do lado direito e quando começaram a puxar, estava dura e começava a bater forte. Haviam 153 grandes peixes. Aí João disse, não tem outra, é o Senhor. E Pedro olhou para a praia com uma outra visão. A primeira ele disse, afasta de mim porque eu sou um pecador. Mas Pedro tinha pecado feio, tinha ou não tinha? Mas qual é a visão que ele tem agora? Ele tem a visão da cruz, maior prova de amor de Deus por você. Quando João disse, é o Senhor, ele cai na água e vai para Jesus. Porque ele sabia que Jesus o amava. Você sabe que Jesus te ama? Ou você ainda está fugindo do Senhor? Você ainda está aceitando que o diabo te condene, dizendo que você não pode orar porque você falhou, você pecou? Sabe uma das coisas mais terríveis que o diabo faz nesse nível, é quando ele vem de uma forma religiosa. O diabo diz assim, como é que pode, como você é cínico, você já conhece a verdade, e você disse que não ia fazer, mas isso ainda fez. Que crente é você? O diabo parece um crente do teu lado. Isso quando ele não usa um crente com essas mesmas palavras, cheio de religiosidade. Aí você se abate, você se enche de dor e de remorso, e o que é que você faz? Você não ora, você está envergonhado de Deus. Ele não quer que você o conheça apenas por suas mãos. Ele quer que você seja íntimo dele, para você viver o sobrenatural no natural, no dia a dia. Glória a Deus! Quando ele chama Pedro para pescar a primeira vez, ele mostrou para Pedro que aquela era a vida de quem caminhava com Jesus, de quem tinha Jesus no seu barco, porque na pescaria que Pedro fez, na hora errada, no lugar errado, pegou tanta quantidade de peixes que encheram 2 barcos. Sobrenatural, no natural de sua vida, na produtividade. Na segunda vez, 153 grandes peixes que eles não puderam colocar dentro do barco, arrastaram as redes no barco até chegar na praia para poder tirar fora. Sobrenatural no natural do seu dia a dia, na produtividade, no teu casamento, na vida dos teus filhos, na vida da tua família, no teu dia a dia, por onde você anda, por onde você passa, aonde você vai. O sobrenatural de Deus sobre a sua vida. Porque Ele não quer que você apenas o conheça pelas mãos, mas que você seja íntimo dEle, que você corra para Ele, que a cada manhã você encha o peito de ai e diz, obrigado meu Senhor, maravilhoso Jesus. Porque muitas vezes quando se acorda, o diabo já diz assim, tu deitou e não orou ontem. Você diz, oh meu Deus, eu estava tão cansado. O dia já começa péssimo, porque você já começa com a consciência de -1 com Deus. Você está endividado. Eu quero dizer para você que a dívida foi paga. Jesus pagou e ainda sobrou para pagar a dívida de todos aqueles que vierem a crer. Fica de pé nessa noite, queridos. Jesus é tão amável com os pecadores. É o Deus que busca o rejeitado. E hoje eu posso entrar diante de Deus. É porque provamos o poder que nos salvou que vamos andar salvos.